Alunos do Reddit, qual foi o pior professor que vocês já tiveram? História 1. Estava na 8ª série do ensino médio. Eu tinha acabado de passar em uma prova que me permitiu pular direto para uma aula de matemática do 9º ano. Isso exigiu que eu passasse da matemática do 6º período para a matemática do 5º período, mudando assim da ciência do 5º período para a ciência do 6º período. Fui contar para a minha professora de ciências e ela surtou e gritou na minha cara: "Você não pode fazer isso porque eles não falaram comigo antes." Fui direto ao diretor, ele confirmou para a professora que tinha aprovado a mudança, e o meu pai teve uma boa conversa com ela. História 2. Senhora Witherspoon. Quando ela dava aula de inglês na 7ª série, ela era estranha, um pouco dramática demais, mas não muito escandalosa. Na 8ª série, vimos ela ter um colapso nervoso. Quando começamos a 8ª série, tínhamos 2 períodos seguidos. Não tínhamos uma sala de aula fixa, mas era basicamente isso. O humor dela no início do ano estava incrivelmente tenso, e à medida que o ano avançava, começamos a ficar mais combativos contra ela. Ela tinha problemas de saúde, então a gente relevava parte do seu comportamento. Mas nem tudo dava para relevar. No meio do primeiro semestre, as coisas começaram a sair do controle. Como forma de introduzir um livro novo sobre racismo, ela nos fez compartilhar todos os termos racistas que já tínhamos ouvido, e os escreveu na lousa, e depois acrescentou mais 10. E o pior dessa história é que nunca chegamos a ler o livro. Um dia ela se cansou de dar aula e mandou a gente fazer uma leitura silenciosa pelo resto da aula, que durava cerca de 1h30. Cerca de meia hora depois, uma pessoa tossiu e outra riu baixinho. Ela então gritou, não muito alto por causa de seus problemas de saúde: "Você acha que eu sou besta?" Ela nunca explicou isso. A tarefa final que ela nos deu foi ler uma dúzia de contos, seguido de um teste sobre esses contos. Na verdade, li todos eles. Me senti ótimo com o teste e fiquei pasmo com a nota F que tirei. O relatório de progresso veio logo depois, e também apresentava 2 Fs. Porque nós tínhamos aula com ela por 2 períodos, então ela nos dava 2 notas. Roubei da sala de aula os livros com os contos e levei eles para casa para eu mesmo corrigir a prova. Citei todas as fontes e coloquei os números das páginas. Em seu último dia, ela queria que contássemos todas as coisas ruins que ouvimos sobre ela. Ela estava naquela escola há algumas décadas e ninguém gostava dela, então tinha muitas histórias. Ela estava chorando enquanto contamos para ela, mas nos disse para continuar. No dia seguinte, todos os seus pertences pessoais sumiram e nunca mais a vimos. Tivemos um substituto pelo resto do ano e ela se aposentou durante o verão sem contar para ninguém. Quando os boletins foram lançados, eu tinha 2 As na aula dela. Depois que eu conferi a prova usando os livros, descobri que tinha acertado todas as perguntas. Guardei todos os livros que tinha roubado. Edição: parece que todo mundo já teve um professor maluco no passado. Isso aconteceu no norte da Califórnia. História 3. Estudei em uma escola muito pequena, desde a 1ª série até o ensino médio. Me formei com cerca de 16 anos e tinha umas 350 crianças no total, do ensino pré-escolar até o ensino médio. Na 8ª série, com 13 anos, a administração decidiu tomar uma decisão muito ruim e fazer com que todos até a 8ª série tivessem um único professor por série o dia todo. Nossa professora era nova na escola, então ninguém sabia o que esperar dela. Passamos toda a 1ª semana de aula fazendo exercícios de confiança e quebrando o gelo, respondendo a testes de estilo de aprendizagem e escrevendo redações introspectivas. Foi extremamente chato e entediante ficar na mesma sala durante 7 horas com as mesmas 20 pessoas sem fazer absolutamente nada de produtivo. Depois de uma semana, finalmente começamos as nossas aulas normais, e as coisas não pareciam tão terríveis. Tinha também um garoto novo em nossa série naquele ano que tinha algum tipo de distúrbio de aprendizagem.
ou algo do tipo, não tenho certeza. E era um exagerador compulsivo. Ele faltou à aula naquele dia e a professora começou a zombar dele. Naturalmente, quando ele voltou para a escola no dia seguinte, contamos a ele sobre isso. A mãe dele ligou para a escola e ele nos disse que a diretora queria que assinássemos uma petição afirmando que a ouvimos zombar dele e listando outros casos de mau comportamento. Ela tinha pegado no pé de algumas outras crianças por outras questões mesquinhas. Todos concordamos porque não suportávamos aquela professora. Bem, descobrimos que ele mentiu para nós e todos que assinaram a petição tiveram problemas. Ele parou de estudar naquela escola na semana seguinte. Tiveram outras coisas estranhas que ela começou a fazer, como só nos permitir sair da aula para ir ao banheiro 2 vezes por mês. Ela também odiava todos os meninos da nossa série e frequentemente dava notas extremamente baixas para a conduta deles nos relatórios semanais de progresso. Ela também começou a me criticar por coisas muito bobas. Eu sempre fui um excelente aluno e um pouco bonzinho. Não conversava na aula, não colava, não respondia aos professores, e ela começou a me criticar na conduta por ler um livro ou fazer um desenho quando eu já tinha terminado as atividades propostas por ela. Me lembro especificamente de uma vez que eu desenhei para ela um cachorrinho no final do meu dever de casa. Ela tinha acabado de comprar um novo e trouxe fotos para nos mostrar, e ela tirou pontos da minha nota por causa do desenho. Naquela época, eu não sabia que era possível desrespeitar autoridades, e eu também não sabia que os professores e outros adultos nem sempre faziam a coisa certa. Ela era muito educada quando falava comigo, mas seu sarcasmo era óbvio. Os maiores incidentes aconteceram no final do ano. Certo dia, na hora do almoço, vários amigos meus estavam brincando e jogaram alguns pedaços de gelo uns nos outros. Não perturbamos nenhuma outra mesa e ninguém da nossa mesa ficou bravo com a brincadeira. Ela viu e decidiu nos punir por isso. Pegamos 1 semana de detenção, uma redação sobre os nossos erros e ter que sentar em uma mesa pequena e não falar durante o almoço durante 1 semana inteira. Exagerado, claro, mas tanto faz. Estávamos acostumados com isso, mas depois desse acontecido as coisas ficaram estranhas. Certo dia levei um livro para o almoço e ela confiscou, dizendo: "Este é um almoço silencioso, não um almoço de leitura." Então, no dia seguinte, peguei um caderno de desenho que também foi confiscado. Desta vez ela disse: "Este é um almoço silencioso, não um almoço de desenho." No final daquele trimestre, ela avaliou minha conduta como 0 de 5, o que exige uma reunião entre os pais e os professores. E geralmente essa nota baixa é reservada para crianças que são flagradas fazendo coisa errada no banheiro, fumando, brigando, etc. Minha mãe surtou. Não comigo. Ela sabia que a mulher era um pouco maluca e foi para a reunião com a minha professora. Ela acabou gritando com a mulher por implicar só comigo, o que era verdade. Ninguém mais envolvido no incidente do gelo tinha tirado nota menor do que 4 de 5. A gota d'água para a administração da escola foi quando ela começou a contar às crianças sobre sua vida sexual. Ela era recém-casada e dizia coisas como: "Ah, estou tão cansada. Fiquei acordada a noite toda com o meu marido. Nos divertimos muito." Disseram para ela não voltar no ano seguinte. E ela conseguiu um emprego como professora de educação especial em outra escola da região, mesmo depois de ter tirado sarro de um menino com dificuldade de aprendizagem. Aquelas pobres crianças. Só mais uma coisa que eu esqueci de mencionar. Ela também odiava todos os meninos da nossa série e frequentemente dava notas extremamente baixas para as condutas deles nos relatórios semanais de progresso. História 4. A professora do ensino médio tentou dizer à turma que Aquiles era um soldado troiano. Eu estava tipo: "Não, ele era grego." Aí ela: "Não, ele não era." Eu: "Sim, ele era. Ele lutou contra o príncipe Heitor." Ela:
Aham, claro. Ela me mandou para a diretoria depois da aula por ter envergonhado ela na frente de todos. Peguei detenção por desrespeitar ela e discutir na sala de aula. O resto da aula sobre a Ilíada depois disso foi assistir ao filme Troia. Nem sequer lemos a história. História 5. Não tenho certeza se ela foi a pior professora que eu tive. Mas foi ela quem mais me irritou. Tive uma professora na faculdade que nunca chegava na hora certa para a aula. Eram aulas de segunda, quarta e sexta, com apenas 50 minutos de duração. Ela costumava chegar 30 minutos atrasada e depois se recusava a nos dispensar até que seus 50 minutos terminassem. Essa aula era um pouco antes da hora do almoço, então ninguém tinha outra aula para assistir, o que fazia a gente perder 30 minutos do almoço 3 vezes na semana por causa dela. Então, depois da primeira semana desse absurdo acontecendo, uma aluna disse algo para ela logo depois que ela chegou atrasada como sempre. A professora ficou tão brava e pessoalmente ofendida que expulsou a menina da aula e disse para ela abandonar o curso porque não ia dar aula para alguém tão desrespeitosa. O quê? Você chega na sua aula 30 minutos atrasada todos os dias e a aluna que é desrespeitosa? Edição. Compreensivelmente, muitos de vocês estão perguntando por que não saímos depois de 10 a 15 minutos. E para ser sincero, não me lembro exatamente, mas sei que essa professora era a queridinha de muitos alunos por causa de sua personalidade. Ela tinha um estilo de ensino divertido. Nos raros momentos que ela aparecia para dar aula, ela também sobreviveu a uma doença muito grave e era muito velha, então talvez nos sentíssemos culpados por ir embora. Éramos a primeira aula dela do dia, então acho que ela nunca saía de casa na hora certa e não se importava o suficiente. Independentemente das circunstâncias, não vejo o comportamento dela como aceitável e gostaria de ter tomado medidas contra isso quando tive a oportunidade. O atraso realmente me irrita, pois sou uma pessoa pontual. História 6. Meu professor de química no ensino médio era muito chato. Ele nos dizia que se não dominássemos química, deveríamos começar a procurar pontes para morar debaixo, e que você nunca conseguiria outro emprego que não fosse relacionado com química. Ele chamava para a frente da sala as pessoas que haviam sido reprovadas nas provas. Fez várias meninas chorarem. A cereja do bolo foi um dia que uma garota meio acima do peso perguntou para ele se ela poderia atravessar o campus para pegar seu caderno. E ele disse: "Sim, claro. Você está precisando se exercitar mesmo." Ele saiu de licença o ano inteiro e nunca mais voltou. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.